Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da semana do Lips Lab. Hoje nessa primeira aula a gente vai falar sobre empreendedorismo e mentalidade. Para iniciar nesse assunto, eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história. Quando eu iniciei na estética, na micropigmentação, eu nunca imaginei que era isso que eu realmente queria para mim. Eu nunca cresci com um sonho de trabalhar com isso. Porque desde que é criança, a gente cresce com uma mentalidade de que o trabalho é algo ruim, algo maçante, que a gente vai reclamar todos os dias de acordar e ter que ir trabalhar, que a gente vai reclamar no final do dia de ser algo cansativo. Então, eu sempre imaginei que o trabalho fosse dessa forma. E eu gostava muito de estética, eu fazia por prazer. Fazia minha sobrancelha normal, com rena, fazia maquiagem. Muitas pessoas gostavam e pediam para eu fazer a sobrancelha delas também. E nessa época eu cobrava R$7 para fazer uma sobrancelha com rena. Tipo assim, pagava mal o material. E era realmente porque eu gostava, mas eu não levava como uma profissão, como algo que eu poderia viver daquilo. Então eu sempre falei, eu vou fazer engenharia, fiz meio ambiente, fiz uma faculdade para mexer com desenvolvimento de sistemas de computador. Até que eu me vi um dia completamente perdida. Eu falei, gente, o que eu quero fazer? Eu não sei. Eu descobri que eu odiava matemática, que não era engenharia. Odiei a tecnologia de computador também. Me vi completamente perdida. Aí meu pai conversou muito comigo e ele falava, você tem que achar uma coisa que você gosta. Eu falava, pai, mas sabe aquele sonho que todo mundo tem de ser veterinário, de ser advogado, médico? Então, eu não tenho, não quero ser nada. E aí, depois de pensar muito o que eu gosto de fazer, eu falei, eu gosto de coisa de menininha, eu gosto de sobrancelha, de maquiagem, eu gosto de estética. E assim a gente descobriu a faculdade de estética. Eu fiz meu primeiro curso de micropigmentação, que vai fazer 6 anos. E assim, desde então eu me encontrei, que realmente é o que eu amo fazer e o que me dá prazer de fazer. Sempre que a gente vai iniciar uma carreira, seja em qualquer ramo, eu escuto muito uma frase, e se não der certo? E se eu não gostar? E se você não tentar? Como você vai saber se vai dar certo ou não? Então, primeiro você tem que mentalizar que vai dar certo. A gente nunca pode pensar negativo. A gente tem que se dedicar, né, e pensar positivo. E até eu perceber que eu realmente poderia viver disso e viver bem, foram muitas águas que se passaram debaixo dessa ponte. Tem quase 6 anos que eu trabalho com micropigmentação. Nos primeiros anos eu não sabia divulgar o meu trabalho. O trabalho realmente há 6 anos atrás não era tão bom quanto é hoje. Então as fotos não eram boas, o celular era ruim, não existia Instagram, então não sabia como divulgar. Eu não tinha um espaço para eu atender igual eu tenho hoje. Eu atendia uma cliente por semana, mais ou menos. Isso quando eu atendia, tá, gente? Porque às vezes nem isso. Com o tempo a gente fui aperfeiçoando, fui fazendo outros cursos, estudei sobre marketing, melhorei meus celulares, fez melhorar minhas fotos também. Eu nunca pensei que eu chegaria, hoje eu tenho 23 anos, nunca pensei que eu chegaria na minha idade ganhando o quanto eu ganho, né? E tendo assim os resultados que eu tenho, as conquistas que eu tenho. Então, assim, foi algo muito desafiador e foi algo que demorou também, não é do dia para a noite. A gente nunca vai comprar um curso pensando, depois de 15 dias eu vou estar ganhando 15 mil reais, 20 mil reais. Não é dessa forma. Você tem que praticar, você tem que se dedicar, você tem que treinar. Quanto mais você treinar, melhor o seu trabalho vai ficar. Eu treino até hoje, nos meus horários vagos, eu paro às vezes para poder estar treinando a minha técnica atual, treinando técnicas novas. Então é sempre bom a gente estar treinando, é isso que vai fazer diferença no seu trabalho. E uma das coisas mais legais da nossa profissão é a liberdade que a gente tem, tanto a liberdade com o nosso horário, você pode fazer seu horário, você pode tirar o seu tempo para estudar, o seu tempo para treinar, você pode tirar o seu tempo para trabalhar, e também a liberdade financeira que você tem para fazer, comprar, viajar para onde você quiser. Então é muito bacana. Uma das coisas que eu sempre converso com muita menina que tem interesse em estar entrando para a área, que gosta, mas fica com medo, que é o seguinte: tem muita gente que faz, já tem muita gente que faz boca, já tem muita gente que faz sobrancelha, já tem muita gente que trabalha nessa área. Gente, a gente não pode pensar assim. Tem muita gente que faz várias coisas. Tem muita loja de roupa, tem muita
restaurante e mesmo assim tem mercado para todo mundo. A questão é, o que você vai fazer diferente de fulana para poder sobressair? Por qual motivo sua cliente vai querer fazer o procedimento com você? Qual é seu diferencial? Você tem que sempre estar entregando uma coisa diferente, uma coisa melhor, uma coisa do seu jeito, sabe? A gente sempre aprende a fazer, a gente faz vários cursos, mas a gente tem que ter o nosso toque, a gente tem que ter o nosso diferencial, a gente tem que ser criativo. É um brinde que você dá para o cliente que faz diferença, é o atendimento, é o pós-procedimento. Então a gente tem que estar sempre inovando e estudando coisas para poder agregar ao nosso trabalho, para nos diferenciar do outro. Então a gente nunca pode cair na zona de conforto. Sempre procure fazer mais cursos, aperfeiçoar seu trabalho, você vai se diferenciar nesse meio. E uma dúvida também que sempre as pessoas têm quando vão começar é: eu ainda não tenho meu espaço, eu não tenho dinheiro para montar o meu espaço, como que eu vou atender? Você tem várias formas de poder estar trabalhando na área hoje, poder estar atendendo. Você pode fazer um espaço bem simples, você não precisa começar com muito, o importante é começar. Você vai primeiro, depois que você já está indo, você vai desembolando tudo. Foi assim que aconteceu comigo. Nessa época que eu comecei, eu atendia num espaço muito improvisado, que meu pai tinha uma escolinha, e nessa escolinha tinha uma salinha nos fundos, onde ficava bagunça. E eu fiz pra mim ali, coloquei uma maca, uma cadeira e era isso, eu atendia com isso só. Depois de um tempo, ele trocou a escolinha, eu continuei na escolinha, numa garagem. A gente fez uma salinha da garagem pra mim. A garagem era na diagonal, o piso. Ele colocou um tablado de madeira em cima pra ficar retinho. Quando a gente pisava, fazia até o barulho, o oco do negócio batendo. E atendia lá, porque era a única forma que eu tinha na época de atender. Nessa época eu ainda comprei um ring light de luz, daqueles pequenininhos assim, baratinho, e atendia lá. Veio a pandemia nessa época, foi no início da pandemia. Meu pai precisou entregar o imóvel e eu me vi perdida. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Só que eu já tinha algumas clientes e eu falei, não, eu não posso parar. Então eu vou precisar de alugar um lugar para mim. E foi meio que assim, foi com medo, mas foi. Eu nunca tinha assumido um aluguel na minha vida, nunca imaginei que eu ia conseguir montar tudo do jeito que eu montei, foi como eu sempre quis. Então, é isso. Eu atendi um tempo em casa também antes e é tudo questão de adaptação. A gente só não pode ter medo, ter receio. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. Outra dúvida também que eu sempre tive quando eu comecei e que muitas pessoas têm é sobre como você vai começar, tipo assim, questão de empresa, CNPJ, essas coisas. Foi um erro meu no início porque eu nunca tive ninguém para me alertar, ninguém para conversar comigo e eu não entendi sobre isso, tá? E eu acho muito importante conversar com vocês para que vocês saibam, vocês tenham um norte. A gente sempre todo ano tem que fazer uma declaração de imposto de renda. Então a gente tem que saber declarar tudo que a gente ganha e tem que justificar esse ganho. Então, quando eu comecei, eu fui trabalhando, eu não sabia que precisava de fazer isso. E hoje eu sei. Para quem está começando, pode estar criando o MEI, né? Que até então é 81 mil o faturamento anual do MEI. Dá na faixa de 6.700 por mês, alguma coisa assim. Então, para quem está começando, pode abrir um MEI, se enquadrar no MEI, para poder estar declarando aí os seus ganhos. Depois de um tempo, por exemplo, eu hoje já não me encaixo no MEI mais, por conta do faturamento, que já passou muito disso, então eu tive que abrir um simples normal. Para fazer isso, vocês vão precisar do auxílio de uma contadora para que ela possa auxiliar melhor vocês, passar todas as informações direitinho. Mas não deixe de fazer porque é muito importante, tá bom, gente? O mês vocês vão pagar mais ou menos na faixa de R$55 por mês e só. O simples, vocês vão precisar de estar pagando todo mês uma taxa aí de imposto sobre o valor do faturamento. Mas é bem legal vocês procurarem uma contadora para auxiliar vocês nisso, tá? E questão de regulamentar o espaço também. Tem algumas normas que a gente precisa seguir para conseguir um alvará da vigilância sanitária. A contadora de vocês também pode auxiliar com isso, quando ela for abrir o CNPJ de vocês. Tá bom? Mas é muito importante se atentar a todas essas normas. Agora vamos falar um pouco sobre a parte financeira, tá? Quanto você vai cobrar pelo seu trabalho? Como você vai definir isso? Então, hoje em dia existem pessoas que cobram de 150, 120 até R$4.000 em uma micropigmentação, eu já vi.
Então, assim, o que vai definir? Como você vai definir isso? Você vai ver o bairro onde você atende, você vai ver o público que você atinge, você vai ver o seu espaço de atendimento, os materiais que você usa, são pigmentos uma marca melhor, mais caro, são pigmentos mais baratos, seus aparelhos, seu dermógrafo, sua maca, toda a experiência que a cliente tem quando chega até você, o atendimento, os cursos que você fez para chegar até onde você chegou, porque curso a gente sabe que não é barato, né? Então tem toda a sua trajetória incluída nesse valor. Você precisa de definir de acordo com os seus gastos e com sua experiência, seu tempo de trabalho, seu local de atendimento. Você tem que também saber separar tudo que você ganha, que é lucro, e tudo que você fatura. Faturamento é o valor que você ganhou o mês inteiro. Lucro é o que sobrou para você, tirando as despesas que você teve. Que despesas? Por exemplo, no meu caso é aluguel, contabilidade, condomínio, IPTU, material. Tudo que você gasta para trabalhar seria suas despesas. Então, você precisa de anotar tudo isso, separar o seu gasto pessoal do seu gasto da empresa, saber o que você gasta para você. Por exemplo, remédio, roupa, maquiagem, você gasta o seu. E o gasto da empresa, saber separar tudo para ver quanto você está lucrando realmente com o seu trabalho. Se você já tem uma sala onde você atende, ou se você está pensando em fazer uma sala para iniciar os atendimentos, você precisa pensar o seguinte: essa sala tem que ter um espaço, porque o seu cliente às vezes vai com algum acompanhante, então tem que ter um espaço de espera. Você pode servir um café para o seu cliente enquanto ela preenche uma ficha de anamnese, um cappuccino, um biscoitinho, uma bolachinha, alguma coisa para ela comer. Você tem que conversar muito bem com o seu cliente antes de começar qualquer procedimento, para entender o que ela espera do procedimento, para saber, você explicar aonde você consegue, qual resultado você consegue entregar para ela. Então, sempre conversar muito bem, ter um atendimento impecável. E o pós também é muito importante. Você tá ali disposto, fala: olha, qualquer coisa me procura, qualquer dúvida, manda mensagem para ela para ver como é que tá, a cicatrização. E é muito importante também essa questão do atendimento. Então é isso, gente. Empreender não é fácil, exige muita sua dedicação. Você não precisa de achar que você vai trabalhar aí 6 horinhas por dia no início e vai ganhar rios de dinheiro, porque você não vai. Você precisa trabalhar de verdade, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa praticar. Por exemplo, no início, quando eu comecei, eu cobrava R$150 para fazer uma boca, porque eu realmente sabia que o meu trabalho não era um dos melhores. Eu estava começando ainda, as clientes sentiam dor, a boca inchava bastante. E quando cicatrizava, saía quase tudo da cor, não fixava quase nada. E hoje em dia eu já tenho, assim, uma fixação muito boa. Eu fiz vários cursos porque eu não estava satisfeita com o meu trabalho. Eu fui pegando uma técnica aqui, uma técnica ali, criando um jeito de fazer meu. Igual eu falei com vocês, a gente tem que ter a nossa essência no trabalho. Você pode fazer 20 cursos, mas você tem que pegar alguma coisa sua para ter o seu diferencial e colocar no seu trabalho. E por isso eu criei minha técnica Lips Labs, porque eu precisava de um resultado bom, eu precisava de um resultado mais rápido. A gente não aguenta ver cliente sentindo dor enquanto a gente faz. É a pior coisa do mundo você fazer uma boca enquanto a pessoa está sentindo dor. Então, quanto mais tempo você demora para fazer, mais a pessoa sente dor, porque o lábio começa a ficar sensível, o lábio começa a inchar e acaba dando um efeito rebote, porque o lábio, quando incha muito, a pele estica muito, craquela muito quando a pele volta. Então dá muita casquinha e isso faz o pigmento sair quase todo. Então você acaba expulsando o pigmento. E na minha técnica eu já criei uma metodologia que não tem esse tipo de problema. Eu consigo fazer uma boca em menos de 40 minutos. 40 minutos é o tempo total, desde a ação do anestésico até o resultado final. Então eu consigo fazer uma boca em menos de 40 minutos. A boca não fica sensível, o cliente não sente dor, não incha quase nada, raramente alguma boca incha um pouquinho, porque a cliente pode ser mais sensível. E o resultado é perfeito, assim, depois que cicatriza, pouquíssimas pessoas hoje voltam para o retoque. Por isso eu criei essa técnica do Lips Lab, que facilitou meu trabalho no dia a dia. Eu consegui atender muito mais clientes, sem ter dor de cabeça, sem preocupar com elas, porque não dói, e com muito menos clientes voltando para retoque. Tá? Então, na aula de amanhã, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa técnica que eu criei, que é o Lips Lab. Então, fiquem ligadinhas e até amanhã.